Olá pessoal, boa noite. Espero que vocês estão me ouvindo bem aí. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar mais uma live da Clínica Uicó, tá? São 7 horas e 30 minutos da quinta-feira e começamos mais uma live da Clínica Uicó. Hoje nós vamos bater um papo sobre nutrição, alimentação e doença cardiovascular, as doenças do coração. A convidada hoje é a nutricionista Juliana Gropp, já se apresenta. Deixa eu só chamar a Juliana aqui só um segundinho, tá? Agora você não vai conseguir entrar ainda. Esperar mais um minutinho só, tá? Está indo. Pronto. Oi. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Joia. Tudo, e você? Não estava te ouvindo, agora eu tô. Tá tudo bem? Ó, vamos lá, pessoal. Eu conheço muito bem a Juliana, minha esposa, tá? Os comentários, mas eu queria que você se apresentasse. Ju, fala um pouquinho de você aí, pessoal que não te conhece, tá? Depois eu falo um pouquinho da Clínica Uicó, tá? Vamos lá, vamos inverter as ordens. Deixa eu fazer o contrário, tá? Eu vou falar um pouquinho da Clínica Uicó e depois você fala um pouco sobre você e sua experiência, tá? Combinado. Bem, pessoal, eu sou o Thiago Midledge, um dos fundadores da Clínica Uicó. Eu e mais 3 sócios, nós decidimos há algum tempo atrás de montar uma clínica, só um minutinho, eu acho que vai ficar melhor para ouvir. Tá melhor? Tá melhor para ouvir, né? Então, melhorou. Tá melhor? Tá ouvindo bem? Sim, melhorou. Acho que não tá dando sim. Enfim. Tava melhor antes. Mas eu acho que eu não tava ouvindo vocês. Deixa eu fazer o teste novamente. Fala, tá bom. Fala alguma coisa novamente. Fala você. Tá me Tá ouvindo? me ouvindo agora? Não, eu não te escuto. Quando eu bloqueio aqui, eu não te escuto. Então Só um tá segundinho, bom. Tá, pessoal? Tava com o microfone ligado, agora eu vou deixar desligado, tá? Eu vou... Depois, se tiver ruim, eu coloco o fone de ouvido, mas eu prefiro falar dessa maneira. Não, mas tá dando para te ouvir bem. Pode falar. Então, assim, nós, há um tempo atrás, nós 3 decidimos montar uma clínica de cardiologia em que tivesse alguns diferenciais, em que o tempo fosse o seu diferencial. O tempo é um dos bens mais preciosos que a gente tem. E não dá para você fazer um exame em um lugar, passar no médico hoje, fazer um exame daqui a 20 dias em outro, depois outro exame em outro local. Então, nós pensamos em algumas coisas diferentes, mudando esse conceito da cardiologia. Lá você consegue fazer tudo, atendimento cardiológico e os exames cardiológicos no mesmo local, de uma forma mais fácil, ou seja, mais acessível. A gente consegue fazer, por exemplo, um check-up cardiovascular em 3 horas, uma avaliação pré-operatória em 3 horas também, obviamente dependendo de cada situação, tá? Mas essa é a nossa rotina, sempre com atendimento de qualidade. Nós somos uma clínica cardiológica de excelência e prezamos excelência em tudo que fazemos, desde o atendimento, a nossa infraestrutura, o pessoal que trabalha com a gente. Então, esse é o nosso objetivo, é fazer uma clínica cardiológica de excelência e mudar um pouco o padrão, mudar um pouco não, vou ser mais agressivo, mudar totalmente o padrão de atendimento que vocês conhecem no dia a dia. Não só na qualidade, mas com agilidade, sem perder a eficiência. Então, isso é um pouquinho da Clínica Uicó. Eu vou deixar agora a Ju se apresentar. Vamos andar aí. Vai lá, Ju. Fala um pouquinho de você e do seu trabalho. Boa noite a todos. Eu tô vendo muita gente conhecida aqui, que já me conhece, né? Que legal. Obrigada por participarem. Gente, meu nome é Juliana, sou nutricionista. Eu já sou formada há bastante tempo, eu me formei em 2003. E ao longo da minha vida eu trabalhei em várias áreas, né? Hoje em dia eu foco mais em saúde da mulher, mas eu tenho uma experiência de muitos anos em cardiologia, porque quando eu me formei, meu sonho era trabalhar com cardiologia. Eu fui nutricionista do INCOR, eu estudei muito isso. E ao longo da vida eu fui mudando o rumo e me apaixonei por saúde da mulher. Mas falar sobre cardiologia é uma coisa que me encanta, porque é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar. E eu acho super importante, porque quando eu me formei, eu até gosto de falar, nem tenho vergonha de falar a minha idade, né? Porque quando eu me formei há tanto tempo atrás, assim, eram poucos os estudos da nutrição que relacionavam alimentação e doenças, né? A gente não tinha tanta evidência como a gente tem hoje. Mas com relação à nutrição e cardiologia, a gente tem há muitos anos, né? Foram uma das primeiras áreas da nutrição que foram estudadas. Então a gente sempre soube que existe essa relação muito importante entre a alimentação e o risco de doenças do coração.
E isso só foi evoluindo ao longo dos anos. Hoje em dia a gente tem estudos mais recentes, lógico, que falam de assuntos diferentes do que a gente falava lá no início, mas é uma das coisas que a gente tem mais certeza de que a alimentação realmente tem um papel importante, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso para vocês, né? Exato. Hoje nós vamos falar um pouco dessa questão. Tá me ouvindo bem, né, gente? Agora eu coloquei, acho que o fone fica melhor um pouco para a gente ouvir. Nós vamos falar isso hoje, sobre alimentação e doença cardiovascular. O assunto é gigante, todo mundo sabe disso, tá? Não dá para a gente esgotar todo o assunto e, assim, vão surgir perguntas, a gente vai tentar responder o maior número de perguntas possíveis, só que eu vou tentar fazer essa live em 1 hora certinho, tá? Não dá para passar mais que isso, então nós vamos tentar ficar fixo no tempo aí, e se precisar depois a gente vai falar sobre outras coisas de outras oportunidades, mas tem um roteiro grande para a gente conversar. Vamos lá, vamos começar, Ju. Quer falar por onde já? Quer começar por onde? Então, eu acho que o mais importante é a gente entender por quê, né? Qual que é o papel da nutrição? A nutrição acaba agindo de uma forma preventiva, né? De doenças do coração, a gente consegue melhorar o risco de doenças do coração com a alimentação e a gente consegue tratar as doenças também, né? Quando a gente fala em prevenção, a gente fala do papel da alimentação no controle do colesterol, da pressão, da glicemia também, que acaba sendo um fator de risco para as doenças cardiovasculares. Então, a gente tem a alimentação agindo em diversos pontos, né? E quando a gente pensa em estudos sobre alimentação e doenças do coração, eu acho que um dos mais importantes foi o PREDIMED. O PREDIMED foi um estudo que começou a ser publicado há cerca de 15 anos atrás, tá? Ele é um estudo mais antigo, mas as primeiras publicações vieram há cerca de 15 anos atrás, e ele avaliou o efeito de uma doença do padrão mediterrâneo, uma dieta de padrão mediterrâneo, e prevenção de doenças cardiovasculares. Uhum. A famosa, só interrompendo um pouquinho, a famosa dieta do Mediterrâneo, tá? Para quem não sabe, a gente tem 2 grandes dietas aí na cardiologia e alimentação. Vou falar 2 porque são as mais importantes, são os estudos mais importantes. Nós vamos falar dessas 2 hoje. Nós vamos começar a falar da dieta do Mediterrâneo, tá? Pode começar, depois eu vou acrescentando alguns tópicos, tá, Ju? Tá legal. E até fiquem à vontade para mandar pergunta, tá, gente? Se vocês tiverem dúvidas, porque às vezes a gente não tá falando sobre uma coisa que vocês têm dúvidas, mas é importante até pra gente direcionar o assunto, tá bom? Uhum. Bom, a dieta do Mediterrâneo, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, porque é uma das mais estudadas mesmo, e uma das que tem mais comprovação, né, de que realmente faz efeito. Mas o que foi estudado é que, assim, viram que os países daquela região do Mediterrâneo tinham um índice menor de doenças do coração. E apesar de ter alguns hábitos que eram controversos, né? Por exemplo, quando eu me formei, o que a gente fazia para todo mundo que tinha algum problema no coração era controlar a gordura, reduz gordura, corta gordura, tal. Nosso foco era na gordura da alimentação. E o que a gente via é que aqueles países, apesar de ter um consumo um pouco mais alto de gordura, tinham menos doenças do coração. E até chamava-se de o paradoxo francês, né? Por que eles consomem vinho, eles comem manteiga e ainda assim tem menos doença cardiovascular. Então, aos poucos, foram estudando aquela região. O PREDIMED foi um estudo, principalmente, que foi realizado na Espanha. E eles viram que algumas características do padrão da alimentação daquelas pessoas justificavam um risco menor de doenças cardiovasculares, tá? E a partir disso foram saindo outros estudos. Pode falar, se quer falar. Não, é exatamente isso. É o chamado estudo dos 7 países, né? Foram feitos em vários países, Estados Unidos, Japão, alguns países europeus também, e descobriram, só concluindo o que a Ju falou, que na Grécia, principalmente em Creta, que existiam ali pessoas que tinham saúdes melhores e que também, só acrescentando aí, Ju, viviam mais, né? Eram mais longevas. E aí começou a estudar o porquê isso. Aí a gente chega na dieta do Mediterrâneo, que você está comentando, tá? Exatamente. E é uma dieta que tem alguns padrões que a gente acaba hoje em dia orientando para diversas outras doenças, né? Então é uma dieta que é principalmente muito rica em frutas e vegetais, né? Então eles recomendam cerca de 3 porções de frutas por dia, mais de 2 porções de vegetais por dia. Uma novidade com relação às gorduras é que eles usam muito o azeite de oliva como base das preparações, né? E o azeite de oliva a gente já foi muito estudado e sabe que ele tem efeitos muito positivos para diversas doenças, inclusive doenças do coração. Eles usam com frequência cereais integrais,
oleaginosas no geral, então castanhas e nozes, amêndoas e todos os alimentos desse grupo, grãos e pouca carne vermelha, que é uma das características principais, tá? Pouca carne vermelha, preferencialmente peixe como fonte de proteína, algumas leguminosas, poucos laticínios, e quando tem laticínios, são laticínios magros no geral, e poucos alimentos processados, né? Muito ricos em açúcar, alimentos industrializados. Então, esse padrão, a gente consegue entender por que ele funciona para prevenir doenças do coração por diversos motivos, né? Então, se a gente for pegar cada item deles, a gente consegue ver que é uma dieta que tem um alto teor de vitaminas e minerais, tá? Tem muitos polifenóis. Polifenóis são substâncias que têm sido estudadas porque elas têm um efeito antioxidante interessante. E hoje em dia já se sabe até que elas influenciam de forma positiva a microbiota intestinal. Então, e elas estão presentes nas frutas, verduras, nos legumes, nas nozes, em algumas leguminosas e nas oleaginosas no geral. E elas muitas vezes conferem cor aos alimentos. Então, quanto mais colorido, mais polifenóis provavelmente vai ter a sua alimentação. Então, tem essa questão do alto teor de polifenóis, de verduras e de vitaminas e minerais, muitas fibras também por causa desses alimentos. Gorduras que hoje em dia a gente sabe que talvez não sejam tão prejudiciais, que são gorduras que na verdade podem ser protetoras, tá? Gorduras que vêm dessas oleaginosas, do azeite de oliva, do peixe. O peixe a gente sabe que é muito rico em ômega 3, eu vou falar um pouco mais sobre ele, tá? E principalmente a redução de alimentos que talvez sejam fontes de nutrientes que possam principalmente causar mais inflamação, né? Que é o caso da gordura saturada das carnes vermelhas, o excesso do sal, o excesso do açúcar e o excesso de aditivos também que podem estar presentes nesses alimentos industrializados, tá? Então, é um padrão alimentar, e é interessante a gente falar em padrão alimentar, porque assim, ao longo dos anos, o que a gente foi vendo é que, apesar de a gente estudar nutrientes específicos, né, a gente estuda o efeito do ômega 3, a gente estuda o efeito dos polifenóis, das fibras, etc., não é um alimento só, e não é um nutriente só que vai fazer a diferença quando a gente está pensando em mudança de saúde, no geral, em melhora de saúde. A gente fala muito em padrão alimentar, então é o conjunto desses nutrientes, a forma como eles combinam entre si, porque um pode até melhorar a ação do outro, né, e por aí vai, e acaba que talvez um nutriente isolado não tenha o mesmo efeito da alimentação como um todo, desse padrão alimentar que a gente fala, né, que é o conjunto de nutrientes. Só complementando, então, pode acabar, depois eu complemento. Pode falar. Não, pode continuar. Não, então é isso. A dieta mediterrânea foi um dos primeiros exemplos disso, assim, de que a gente não pode focar, que nem a gente focava antes muito em reduzir gordura. As gorduras eram as culpadas por tudo, né? E a gente acabava focando muito nesse ponto da alimentação. E a dieta mediterrânea veio para mostrar que não, na verdade a gente precisa combinar alimentos e essa combinação pode ser benéfica. Até porque é o seguinte, complementando mesmo o que você está comentando, o que é o padrão? A gente falou aí de castanhas, de nozes, né? É muito comum no nosso dia a dia a gente comer isso com sal, né? Os petiscos são castanhas, amendoins, enfim, tudo com sal. Então, olha a diferença, não é só o petisco que você come ali, essa questão de sal influencia muito negativamente na saúde. Então, a pessoa pode achar que não, estou comendo amendoim, por exemplo, ou castanhas, isso faz bem para a saúde, mas se estiver salgada, por exemplo, pode ter o efeito contrário, né? Então, não é só o alimento em si, é o padrão alimentar, como você comentou. São nutrientes ricos em polifenóis, que fazem bem para a saúde, azeite de oliva, enfim, outras coisas que você comentou, mas também uma dieta baixa em sal. A gente vai falar um pouquinho de sal mais para frente, né? E a repercussão do sal na doença cardiovascular, principalmente na hipertensão, né? Esse estudo que a Ju comentou foi um dos estudos que eu acho que colocou a bandeira aí no azeite de oliva, né? Que como um bom nutriente para a saúde cardiovascular, melhorando o HDL. Vou falar só um pouquinho aí, antes de a gente seguir, Ju, da questão do que é, por que a gente fala, por que a gente tem que melhorar a alimentação? Por quê? O que a alimentação faz no organismo? O que essa história de gordura ruim, gordura boa, como é que funciona isso, né? Então vamos parar um pouquinho para a gente analisar isso aí. Tudo que a gente fala hoje, nós estamos falando de inflamação, né?
Ela citou agora a questão da microbiota. A microbiota é uma outra pauta para se discutir, é um negócio gigante, mas tem tudo a ver com inflamação também. Hoje o que a gente mais fala é sobre inflamação. Essa inflamação, entenda a inflamação como uma inflamação endovascular, aquela inflamação que fica no vaso, na artéria, né? É isso que é a inflamação. Quando a gente se alimenta mal, quando você tem diabetes, quando você tem colesterol elevado, quando você tem pressão alta, ou o cigarro, por exemplo, nós chamamos os vilões da doença cardiovascular, esses vilões da doença cardiovascular, eles danificam a parede do vaso, danifica o endotélio. O endotélio é o maior órgão do corpo humano. Só para a gente dizer, a gente fala do fígado e tal, mas o endotélio é o maior órgão do corpo humano. O endotélio é o tecido que envolve, que está dentro do vaso. É por ali que o sangue passa. E esse tecido, ele também tem trocas de nutrientes, de hormônios ali. Por isso é um tecido, né? Por isso que é um órgão, nós falamos que é o maior órgão do corpo humano. Porque está dentro do vaso, e quando a gente fala vaso, entenda como se fosse um rio grande que vai se ramificando, né? Você tem a aorta, que é o principal vaso que sai do coração, ele vai se ramificando nos vasos menores e depois nos microvasos até chegar à célula, né? E quando a gente tem essa agressão, seja pelo cigarro, seja pela pressão alta, que está muito relacionado com a alimentação, né? Seja pelo diabetes, que também está relacionado com a alimentação, seja pelo colesterol alto, que também está relacionado com a alimentação. Você está vendo aí dos principais fatores de risco que eu estou comentando, 3 praticamente têm relação direta com a hipertensão, ou com a doença cardiovascular, com a alimentação, né? Então, desses principais vilões da doença cardiovascular, né, a maioria está relacionado com a alimentação. Esses vilões atacam o endotélio, fazendo uma inflamação no vaso, e essa inflamação no vaso é um processo chamado de aterosclerose. Esse vaso, quando ele está um vaso bom, um vaso sem estar agredido, é um vaso elástico, ele pulsa com muita facilidade. Se a gente consegue olhar ele ao olho nu, ele é rosinha, ele é rosa, tem perfusão, né? Quando ele está danificado, por exemplo, quando ele já está bem acometido por esses vilões, ele fica uma cor pálida, ele fica quase bege. Pra você ter uma noção, isso é nítido, você vê no olho nu isso aí. Nas aulas de patologia, na necrópsia, a gente vê nitidamente isso, né? Um vaso bom é um vaso vermelho, um rosa. Um vaso inflamado é um vaso mais bege, mais pálido. E esse vaso mais pálido é um vaso inflamado que ele fica mais rígido, ele perde o poder da elasticidade. E isso é que gera um vaso mais duro, aumenta a pressão arterial, ou seja, uma é causa da outra. Quanto mais pressão arterial, mais dano eu tenho no endotélio e mais lesão eu tenho. Pressão arterial que pode gerar um AVC, que pode gerar um infarto, né? Enfim. Então, esse vaso, para concluir, esse vaso inflamado, esse vaso duro, é que causa o infarto, que causa o AVC. Como assim? Quando você entope, você obstrui cheio de placas, ali vai se acumulando placa, gordura, ou se rompe, formando o AVC ou infarto, por exemplo, né? Eu não estou comentando outras coisas, como doença arterial periférica obstrutiva, como doença renal, como alterações cerebrais, alterações no olho também, enfim. Mas só para a gente concluir essa parte, a alimentação está relacionada diretamente com esse processo inflamatório do vaso e, consequentemente, as doenças cardiovasculares, como hipertensão, ou infarto e AVC, que são as catástrofes cardiovasculares que a gente comenta, tá bom? Vamos lá. Mais alguma coisa? Exatamente. Eu adoro esse assunto do colesterol, então eu vou dar uma esticadinha. Vamos lá, vamos lá. Porque é justamente o colesterol que se deposita, né, na parede das artérias. E por isso que a gente fala tanto do LDL, do HDL. O LDL é o colesterol ruim, boa. Uhum. Que acaba se depositando na parede das artérias. Uhum. Né? Ele provoca essa reação inflamatória lá, traz células de defesa, forma a célula espumosa, então forma a placa de ateroma, e aquilo pode ir aumentando, pode ir progredindo, até que, ou pode formar um trombo e virar um infarto, ou ele pode até, que ele acaba se rompendo, né, forma um trombo e vira um infarto, por exemplo, pode realmente obstruir o vaso. Então, por que a gente fala tanto de LDL, de colesterol bom, colesterol ruim? O LDL é o colesterol que se deposita
nas artérias. E o HDL, assim, não todos, isso é, assim, falando de uma forma geral, né? Mas o HDL é o colesterol que faz a remoção do colesterol da parede das artérias. Então, por isso que a gente fala que ele é colesterol bom, porque ele vai lá e faz a limpeza, tá? E a alimentação influencia diretamente no LDL, principalmente. O HDL, ele tem uma influência genética muito forte. Sim. Existem algumas ondas de falar de alimentação que aumenta HDL, mas ainda não tem muita comprovação. Na verdade, infelizmente, é uma sentença, quase que uma sentença, porque a gente nasce com aquele HDL pela nossa influência genética. A gente pode até mudar um pouco, mas aumentar muito o HDL é muito mais difícil do que diminuir LDL, né? Agora, o LDL... Só pegando um pouquinho aí do HDL, é uma coisa bem específica, tá? A gente não aumenta muito, entenda. Os valores do HDL são importantes. O que a gente quer comentar é o seguinte: o hábito alimentar, a atividade física, pode influenciar, sim, no aumento do HDL. Mas você não vai esperar que se você tem um HDL de 30 que vá para 70. Isso aí é quase que impossível. É isso que ela quer dizer, tá? É quase impossível isso. Por quê? Porque o HDL, a variação dele é muito pequena. Vai melhorar? Vai. Mas, talvez, isso é estudos, a gente não tem certeza, isso é o que está se discutindo, a qualidade do HDL possa modificar. Né? Então, e aí a gente tem paciente, só para dar um exemplo, paciente que tem infarto com HDL muito bom. Né? Por que isso? Porque provavelmente uma subpartícula do HDL dele não é o suficiente para fazer essa limpeza. Só uma coisa para lembrar, lá atrás, já tem mais ou menos uns 6 anos isso, teve um trabalho bem interessante que tentou aumentar o HDL. Então ele tomava a medicação para aumentar o HDL. E realmente você verificou que aumentava o HDL. Mas essa medicação não trouxe benefício nenhum. Ou seja, você inchava o HDL, aumentava o HDL, mas não trazia benefício. Não houve melhora da mortalidade, não houve melhora de diminuição de risco cardiovascular, enfim, essa medicação, ela chegou a ser retirada, acho que não foi lançada, ela foi parado o estudo precocemente, porque não houve melhora nesse sentido. Então, não é o valor específico do HDL, mas talvez a qualidade desse HDL tenha uma influência importante. Desculpa te cortar, Júlio, acho que é importante. Isso. Não, é super interessante falar isso, porque realmente são outras questões que a gente avalia hoje em dia, né? Não é só LDL, é o tamanho da partícula do LDL, é o tamanho da partícula do HDL, então tudo isso influencia. Agora, realmente, não é pra gente desistir do HDL. Se você fizer atividade física, e está muito ligado, principalmente a azeite de oliva, realmente, sim, e essas gorduras boas, gorduras monoinsaturadas, a gente consegue ter uma melhora no HDL. Exato. Agora, o LDL, principalmente os triglicérides, tem uma resposta muito rápida com a alimentação. Os triglicérides são todos os tipos... Triglicéride é gordura, tá, gente? É até interessante saber disso. Então, toda a gordura que a gente consome está na forma de triglicérides, e o que a gente consome entra no nosso corpo na forma de triglicérides também. Então, vocês imaginam que, assim, aumenta o consumo de gordura, aumenta triglicérides. É muito rápido isso, tá? Triglicérides está muito ligado à resistência à insulina também. Então, controle do peso, controle de açúcar também ajuda, tá? Mas, então, a alimentação acaba tendo um efeito direto. E o LDL... O que acontece? A gente tem muita resposta com principalmente gordura saturada. A maior evidência que a gente tem é com relação à gordura saturada. Porque as gorduras saturadas, elas diminuem o receptor do LDL no fígado. Então, o fígado que deveria recolher esse LDL do sangue, ele não consegue recolher da mesma forma. Então, a gordura saturada influencia na quantidade de LDL circulante e ela ocupa mais espaço nas partículas de LDL. Então, para o corpo poder transportar, ele precisa de mais LDL ainda. Então, gordura saturada é uma das gorduras que a gente tem mais certeza de que realmente influencia nos níveis de colesterol. E onde ela está presente? Nas carnes vermelhas, principalmente, tá? Nos laticínios. A gordura do leite é, infelizmente, uma das que mais aumenta colesterol também. No reino vegetal tem poucos exemplos. Um dos exemplos é o óleo de coco, que eu acho até interessante a gente pegar nesse assunto, porque o óleo de coco está sendo muito vendido como uma coisa saudável, né? Eu sei que é polêmico, né? É polêmico falar do óleo de coco, mas ele não é tão saudável quanto se pensa. E ele deve ser usado em casos muito específicos. Uma pessoa que tem colesterol alto, por exemplo, não deve usar óleo de coco como principal gordura de preparo dos alimentos. O ideal é tentar usar moderadamente, pontualmente, como usaria, por exemplo, uma manteiga. Porque é uma gordura saturada também que tem estudos mostrando que pode ter efeito no colesterol.
Então, do reino vegetal, o coco é um dos principais, é um dos únicos que o coco e a palma, né, na verdade, de onde vem o óleo de palma, são dos poucos representantes que são ricos em gordura saturada. Quando a gente fala em gordura saturada, a gente fala principalmente de alimentos de origem animal, tá? E quando a gente pensa nos padrões alimentares que têm efeito na redução do colesterol, é justamente reduzir esse tipo de gordura, tá? A dieta mediterrânea, por exemplo, teve uma redução importante de carne vermelha, tá? Então, são padrões, a dieta mediterrânea, voltando para ela, além dessa questão da gordura saturada, ela é muito rica em fibras, né? Porque eles usam principalmente, é uma dieta que usa principalmente cereais integrais, então aveia, arroz integral, por exemplo, o trigo normalmente integral. E essas fibras, elas diminuem um pouco a absorção no intestino do colesterol. Elas também ajudam a retardar o aumento da glicemia, então faz com que não suba tanto a glicemia, a gente não precisa tanto de insulina. Isso é outro fator que diminui a inflamação, tá? Elas dão saciedade, então faz com que as pessoas talvez consumam quantidades mais moderadas de alimentos e elas acabam tendo todos esses efeitos positivos. E hoje em dia, um dos assuntos que a gente mais estuda é a microbiota intestinal. E a gente sabe que as fibras ajudam a melhorar o crescimento das bactérias boas no intestino. Então, hoje em dia, a gente já sabe que também a microbiota intestinal pode interferir nas doenças do coração. Então, tem todos esses efeitos positivos das fibras. As vitaminas presentes nesses alimentos que a gente encontra na dieta mediterrânea também são importantes, porque a gente tem principalmente as vitaminas antioxidantes. A vitamina C, que está presente nas frutas, verduras e legumes. A vitamina A, dos vegetais amarelos. A vitamina E, que está presente nesses óleos vegetais e nas oleaginosas. Então, essas vitaminas também têm um papel antioxidante, controlando justamente a inflamação, que você falou que é a base de tudo, quando a gente fala de doença cardiovascular e da maioria das doenças, né? Acho que hoje em dia, todas as doenças, quando a gente pensa na maior parte delas, de doenças crônicas principalmente, tem um componente inflamatório importante, e aí que entra a inflamação, entra a alimentação, tá? Além disso, a gente tem que falar também das gorduras insaturadas, né? Eu já vim falando do azeite para vocês, das oleaginosas, mas eu acho que esse é um dos principais diferenciais da Mediterrânea, porque ela prioriza o consumo dessas gorduras que a gente sabe que tem um efeito benéfico. Então, por exemplo, o azeite, a gente sabe já que pode ter esse efeito benéfico no aumento do HDL. Agora, tem estudos mais recentes mostrando que o azeite também pode influenciar de forma benéfica a microbiota intestinal. Então, também tem outros efeitos, além do que a gente já conhece, que são positivos e que acabam influenciando de forma interessante, né, para a redução de doenças de risco e para o tratamento das doenças cardiovasculares. E outra coisa que é uma característica da dieta mediterrânea é a presença de peixes, né? Os peixes são muito ricos em ômega 3. E o ômega 3 é uma das gorduras que tem um papel anti-inflamatório mais importante que a gente conhece. É uma das mais estudadas, tá? Claro que depende do tipo de peixe, isso é uma coisa muito questionada, porque a gente sabe que tem que ser um peixe... depende muito da alimentação que o peixe recebe, para ele poder ter mais ômega 3. Mas o habitat do peixe também, águas frias, tem tudo isso envolvido também, né? Isso é bem polêmico, mas isso está bem documentado também já. Assim como também a suplementação de ômega 3 é bem polêmica, porque não é a mesma coisa do que você comer esse tipo de peixe que ela está comentando, tá? A suplementação de ômega 3 veio com uma suplementação para melhorar todo o perfil lipídico, mas ainda é questionável algumas coisas também. Acho que agora saem alguns produtos de ômega 3 que estão bons no mercado, que parece ter a absorção ser melhor, mas até pouco tempo, esse ômega 3 que tinha disponível no mercado não tinha esse efeito, mesmo efeito protetor que o peixe, de comer o peixe em si, tá? E é para algumas coisas específicas, né, que a gente vê a suplementação de ômega 3. Sim, casos bem específicos. Ela tem um efeito interessante na redução de triglicérides, né, mas e também pode aumentar discretamente o HDL. Mas é interessante saber que, assim, toda vez que o HDL e os triglicéridos têm uma relação
Inversamente, eles são inversamente relacionados, né? Então, quando o triglicérides está alto, a tendência é que o HDL seja baixo. E se a gente diminui o triglicérides, o HDL aumenta. E isso então, é uma resposta que a gente vê muito quando o paciente tem uma boa adesão à alimentação, né? Uma boa adesão ao tratamento de modo geral e principalmente à alimentação. Quando ele começa a alimentar bem, o triglicérides baixa rapidamente e há aumento do HDL. Então não tem como mentir. Se o cara vier para você dizendo que está comendo muito bem, o triglicérides estourado, não está alimentando muito bem. Isso é nítido. Você vê muito pelo exame de sangue se a alimentação do paciente é boa ou ruim, baseado nos níveis de triglicérides e HDL. Isso é uma estimativa, óbvio, não é 100%, mas dá para perceber bem nitidamente. Triglicérides alto significa dizer que a alimentação não está adequada. Isso é verdade. Triglicérides alto é um excelente marcador mesmo, porque ele marca um pouco do excesso, né? Se tem um excesso na alimentação, a gente acumula na forma de gordura. Triglicérides é gordura, então acaba aumentando. E ao mesmo tempo, quando você reduz, quando você diminui peso, principalmente, quando há um excesso de peso, mas assim, a gente tem que lembrar que o peso isolado não é tudo, tá? O peso elevado, exatamente. O peso, se ele tiver alto num contexto de hábitos, de estilo de vida ruim, né? Uma pessoa que não pratica atividade física, que tem uma alimentação ruim, dorme mal, está muito estressada, esse peso pode ser um sinal de que realmente o estilo de vida não está legal. Eu acrescentaria, ele é um sinal. Eu acrescentaria ali, além disso aí, os exames alterados também. Não adianta você fazer alimentação adequada, estar acima do peso, mas os exames estejam alterados. Isso aí significa dizer que realmente a obesidade está prejudicando muito o paciente, tá? Então não é uma coisa isolada, como a Ju falou. Você tem que avaliar padrão alimentar, você tem que avaliar atividade física, avaliar exames laboratoriais, tá? Então não é uma coisa isolada. Isso a gente tem mania de querer colocar as coisas como uma coisa simples, sim ou não, né? É muito comum a gente querer colocar isso sim ou não. E não existe um padrão específico. Existe uma mudança de vários fatores que vão se encaixando com o objetivo de que tenha uma saúde, uma saúde adequada. E aí, saúde adequada, estilo de vida adequado, né, envolve uma alimentação adequada, envolve atividade física, né, envolve outros a gente está colocando também a questão de saúde mental. Sono, estresse, exatamente. Né? Hoje em dia, muito importante. Hoje em dia, isso é o que mais a gente se fala. O que mais a gente fala hoje é a questão da saúde mental, estilo de vida, dormir bem. Então não adianta você estar tudo direitinho e dormindo mal, por exemplo. Isso tem um impacto muito grande na doença cardiovascular. Já foi tema de uma das lives nossas, do ICO, mas isso tem impacto grande no risco cardiovascular. É um conjunto. A gente está falando da alimentação comum, mas a perda de peso também ajuda e muito nesses casos que você tem uma doença a ser controlada. Tá? Eu só queria comentar um pouquinho. Exatamente. Você comentou da questão da prevenção, né? A gente faz isso para prevenir uma doença cardiovascular, né? Para prevenir um infarto, para prevenir um AVC, para prevenir essa inflamação, mas também a gente faz uma mudança alimentar para tratar um paciente que já teve uma doença cardiovascular. Um paciente que já teve um AVC, que já teve um infarto, por exemplo, esse paciente precisa obrigatoriamente realizar um tratamento não medicamentoso, que envolve mudança de estilo de vida, consequentemente atividade física, com a reabilitação, né, claro, mas também envolve mudança no padrão alimentar. Essa mudança no padrão alimentar tem o intuito de agora correr atrás do prejuízo. Ele já teve o evento, estava inflamado o vaso, por exemplo, teve o AVC ou teve um infarto, né, aquela placa se rompeu, houve um infarto. Agora eu tenho que evitar que haja um novo infarto. Né? Só para você ter noção do que eu estou comentando, quando se fala assim, nível de colesterol, qual é o colesterol adequado? Não existe nível de colesterol adequado. Isso depende de cada paciente. Depende de outros fatores de risco que você tem. É muito comum, meu colesterol está baixo, está bom ou está ruim? Depende. Depende se você fuma, depende da sua idade, depende se é homem ou mulher. Então depende de muitos fatores, principalmente se já teve ou não uma doença cardiovascular. Se já teve ou não um evento cardiovascular. Teve infarto, teve AVC. Por exemplo, se você não teve nada disso, se é uma pessoa rígida, que não fuma, enfim. Se tiver um colesterol, por exemplo, LDL colesterol de 100, 120, tá ok, tudo bem. Mas se você teve um infarto, por exemplo,
Esse LDL seu tem que estar abaixo de 70. Né? Esse abaixo de 70, você obrigatoriamente vai ter que realizar uma mudança alimentar. Não tem outra opção. Medicação é fundamental, sim, mas muitas vezes, no dia a dia, você faz uso alto, doses altas dessa medicação, para baixar o seu colesterol. Tem efeitos colaterais das medicações quando utilizadas em doses elevadas, né? E às vezes você não consegue atingir o alvo, que é manter o LDL abaixo de 70. E aí, independente da medicação que você vai usar, você tem que, obrigatoriamente, mudar o seu padrão alimentar para tentar colocar um LDL abaixo de 70, tá? Só colocando um pouquinho na questão de tratamento que a gente não falou aí, tá? Mas é interessante, assim, até uma colocação que eu queria colocar, que eu queria falar. Esses pacientes, infelizmente, os pacientes que já tiveram algum evento cardiovascular são os que têm a melhor adesão. Porque o susto é tão grande. Sim, né? sim, sem dúvida. O susto é tão grande, tudo que eles querem é não ter que passar por aquilo de novo. Então, nesse caso, tem que, eles realmente acabam se cuidando mais, graças a Deus, né? Porque precisa. A Carmen tá perguntando do colesterol endógeno. Nesse caso, a alimentação ajuda, tem que fazer o controle da alimentação, mas provavelmente não vai ser só alimentação. Nesse caso, vai ter que tratar. Nesses casos aí, Carmen, o que acontece muito é assim, você dá a medicação, a gente vai tentar deixar a medicação a dose mais baixa possível. Só lembrar, quanto mais baixo a dose da medicação, menos efeito colateral eu vou ter. Então, por exemplo, a gente usa uma estatina, não estou falando o nome, né? As estatinas, quando utilizadas em doses elevadas, dá muita mialgia, dor muscular. E aí, se você consegue manter uma dose mais baixa dessa medicação, com o padrão alimentar modificado, ótimo, você não precisa aumentar a dose. Muitas vezes você não consegue, tem que realmente deixar doses elevadas. Tem paciente que mesmo fazendo uma alimentação bem rigorosa, mudando o estilo de vida dele, não consegue manter uma meta de LDL abaixo de 70. Nesse caso, eu preciso realmente deixar uma dose mais elevada de estatina, por exemplo, tá? Mas o controle da alimentação é muito importante, tá? Quando a gente fala de controle da alimentação para dislipidemia em específico, a gente tem que fazer justamente isso, controlar a gordura saturada, então diminuir o consumo de carne vermelha, tá? Diminuir o consumo de laticínios integrais, substituir pelos magros. Leite é uma polêmica, mas hoje em dia a gente já sabe que talvez não precise de tanto leite quanto a gente pensava. Então dá para reduzir o consumo, nosso corpo se adapta com quantidades menores de cálcio, tá? Mas não excluir completamente, porque o leite, inclusive, é um dos componentes, os laticínios, aliás, é um dos componentes da dieta DASH, que a gente vai falar mais pra frente. Pode começar a falar, que a gente está com tempo. Vai acabar o tempo? Não, eu estou controlando o tempo aqui, já ia pedir para você começar a falar da dieta DASH, tá? Da dieta DASH, né? Já pode começar a falar se quiser. Deixa eu só finalizar da dislipidemia, que acho que é importante saber o que a gente precisa fazer para controlar o colesterol. Então, justamente, eu reduzir gordura saturada, melhorar o consumo de gorduras boas, fibras, tá? Muito importante. E, claro, verduras, legumes em abundância. E cereais integrais também que vão vir com fibras, tá? Joia, ótimo. A dieta DASH eu acho muito interessante, assim. Eu acompanhei a dieta DASH porque eu tinha acabado de me formar quando ela foi lançada. E foi revolucionário na época, porque a dieta DASH ela é o acrônimo até para uma abordagem dietética para tratar a hipertensão, né? E ela foi revolucionária porque até então a única coisa que a gente fazia para controlar a pressão era falar para o paciente controlar o sal. Então tinha que diminuir o sal, a gente sabia que o sal era um dos principais vilões, né? Que tem um efeito direto na pressão. Então qual que era o tratamento da alimentação? Diminuir o sal. Mas a dieta DASH foi um padrão alimentar que não usou, o primeiro estudo publicado, né, não interferiu no sal, não falou para os pacientes mudarem a ingestão de sal. Eles estimularam o consumo de outros alimentos e viram que esses outros alimentos também influenciavam na pressão arterial. E aí vem de novo, que a gente não cansa de falar, né? Frutas, verduras, legumes, então gorduras boas também, cereais integrais, laticínios magros. E aí o efeito desses alimentos era positivo na pressão, porque eles eram ricos em minerais que ajudam a diminuir, ajudam a fazer um contrabalanço com o sódio. Então, potássio, magnésio, proteínas de boa qualidade, as fibras também. E então, o que a gente viu é que esses nutrientes, então, principalmente cálcio, potássio e magnésio, também são importantes
para controlar a pressão arterial. Depois, mais para frente, eles fizeram um novo estudo, né, com a dieta DASH. Então, esse padrão alimentar com mais frutas, mais verduras, mais legumes, laticínios, menos carne vermelha, mais peixes. Só que, além de fazer esse padrão, reduzindo a ingestão de sal. E aí, o efeito foi ainda maior. A redução na pressão arterial foi ainda maior. E é muito interessante, porque quando eles fizeram o estudo lá em 2000, no começo dos anos 2000, eles previram que se as pessoas aderissem bem, nos Estados Unidos apenas, à dieta DASH, eles podiam prevenir a morte de praticamente 400 mil pessoas em 10 anos, só com a alimentação, porque dessa forma eles conseguiriam controlar muito a pressão. O efeito da dieta DASH na pressão é uma coisa incrível, assim, é muito significativo comparado aos medicamentos. Principalmente, quanto mais alta a pressão, maior é o efeito da dieta. Então, se você melhorar o seu padrão alimentar, você consegue baixar a pressão arterial em até 10 pontos da pressão sistólica, eu acho que 5 da pressão da sistólica e da diastólica. Então, quase isso aí. É bem alto mesmo, o efeito é bem significativo. Eu vou puxar um pouquinho pro lado que é o que eu mais gosto de fazer, tá? Que é a hipertensão. Eu adoro hipertensão, tá? O exterminador do sal. Todo mundo que me conhece sabe que eu odeio quem coloca sal na comida. Eu odeio. É um negócio que tem... não dá nem pra que em casa não pode ter saleiro na mesa. Não tem saleiro na mesa aqui em casa. Alguém colocar sal na minha frente, assim, sabe que a convulsão que eu tenho na hora, né? Assim, por que eu falo isso? Porque é o seguinte, a gente no Brasil tem o hábito de comer sal. No Nordeste isso é muito mais rico ainda. O sal é na mesa o tempo inteiro, tudo se faz com sal. É história. Carne de sol, né? Exatamente, carne de sol, as carnes são salgadas. Conservadas com muito sal. Exatamente. Tem uma questão histórica aí, a gente já conhece essa questão histórica, mas sim, o Brasil realmente é o país que mais consome sal no mundo, né? Teve uma época que Salvador era a cidade no mundo que tinha maior índice de AVC por habitante, porque lá você tinha uma população negra que realmente tem mais hipertensão e consumo de sal exagerado. Então você tinha um número de AVC exagerado, com o maior do mundo, né? Mas enfim, o Brasil come muito mais sal do que se come no mundo inteiro. A média do brasileiro é 12 gramas de sal por dia. Isso é mais do que 3 vezes o valor aceitável, né? É muito difícil se implementar uma política pública que haja uma redução de sal por interesse da indústria e outras coisas. O estado de São Paulo, se não me engano, tem uma lei que reduz o sal nos restaurantes. Isso ajudou bastante, né? Alguns restaurantes não evitam colocar o sal na mesa, né? E é questão de hábito, é questão de hábito. Por que eu falo que eu tenho convulsão quando eu vejo alguém colocando sal na comida? Porque as pessoas às vezes nem comeu, nem testou, nem provou um pouco do alimento que ela vai comer e já coloca sal sem antes experimentar. A gente precisa lembrar que alguns alimentos já têm sal e você não precisa colocar sal a mais ali. E você vai modificando seu paladar para um nível de sal mais elevado, a ponto de que você precisa acostumar com o sal elevado cada vez mais. Eu garanto, se você cortar o sal hoje, ou seja, não colocar sal em nada que você come, a média de acostumar com isso em torno de 30 a 45 dias. Em 45 dias você não vai precisar de um excesso de sal que você pede no dia a dia, tá? Então isso só para ter noção, você reduzir mais ou menos restringir o consumo diário de sal para 2 gramas por dia, reduz a pressão que a Ju comentou aí, quase 10 milímetros de mercúrio. 10 não é pequeno, tá, gente? Parece pequeno, mas não é pequeno. 10, você consegue classificar o paciente se é hipertenso ou não, ou mesmo modificar o grau de hipertensão, se estágio 1 ou estágio 2, por exemplo. Só para exemplificar o que eu estou comentando, quando a gente interna um paciente hipertenso no hospital, a primeira coisa que a gente faz é colocar uma dieta hipossódica, que vem menos sal, e tirar os remédios de hipertensão que ele usa. Por que isso? E é comum mas vem cá, você não vai usar o remédio que eu... Não, você não vai usar durante a internação. Porque a pressão baixa. Então, veja bem, você tira ali a alimentação que esse paciente faz em casa rica em sal, você tira também um pouco do ambiente estressante do fora do hospital e a pressão cai. Quantas e quantas vezes a gente já viu manter 1 ou 2 remédios de pressão? O paciente usa 4 remédios de pressão interna, deixa uma dieta hipossódica para ele, deixa 2 remédios de pressão, mesmo com 2 remédios, a pressão despenca a ponto de conseguir tirar todos os remédios desse paciente, né? A gente faz um trabalho no INCOL lá atrás,
com hipertensos refratários, hipertensos graves mesmo, com pressão bem alta. Eles internavam, às vezes, usando 5 remédios, 5 classes de antihipertensivos. E aí você via, no segundo, terceiro dia intra-hospitalar, eu deixava com 1 remédio de pressão e olhe lá. Nitidamente, a dieta influencia. Só para dar outro exemplo, eu tinha um paciente jovem, fisioterapeuta, que ele foi para o consultório, e no consultório ele era hipertenso. Eu falei, poxa, mas não tinha história de hipertensão na família, enfim, não tinha nada. Aí a gente foi rastrear, a gente dosou o sódio urinário dele em 24 horas, que é um parâmetro que a gente usa para avaliar a quantidade de sal que o indivíduo consumo come. De sal mesmo, né? De sal. Ele tinha, assim, era quase 5 vezes maior do que a normalidade. Ou seja, a dieta desse paciente era praticamente rica água não. Do mar. É praticamente isso. Ele comia sal o dia inteiro. O que você faz? Você vai usar remédio? Vai usar remédio para controlar a pressão, obviamente, mas o tratamento definitivo desse paciente é reduzir o consumo de sal, é diminuir a ingesta de sal dele para que consiga controlar a pressão. Esse paciente realmente modificou seu hábito alimentar e ele não precisou usar antihipertensivo por um bom tempo, até quando eu ouvi da última vez. É só para dar um exemplo aí para vocês verem. Mas eu até teve uma pergunta aqui da Vanju, como posso fazer para tirar o sal da minha alimentação? E a própria Carmen já falou um pouco aqui antes, que a Carmen falou que gosta de usar ervas aromáticas. O sal, gente, ele confere sabor aos alimentos. Então, o que a gente precisa fazer é tentar diminuir melhorar o sabor. Então, buscar ervas aromáticas que ajudem a combinar e que melhorem o sabor dos alimentos. Por exemplo, não é legal tirar o sal de uma vez só. Isso pode ser um choque. Eu tinha dó dos pacientes. Quando eu trabalhei no Encore, eu tinha dó dos pacientes que eles chegavam lá realmente, pegavam aquela comida sem nada de sal, com um saquinho de sal desse tamanho para colocar, e coitados, eles vinham de um histórico de comer muito sal. Então, às vezes eles nem comiam, era até uma coisa que a gente precisava ficar negociando ali para eles conseguirem comer. Mas o ideal é você tentar acostumar o seu paladar, desmamar o sal. Então, vai reduzindo aos poucos, né, de preferência, assim, começa... Uma pequena redução que você faça já vai fazer diferença grande, né? Você começa reduzindo aos poucos, vai acostumando o seu paladar até o ponto de você precisar do menos sal possível, porque realmente a gente não precisa sentir legumes refogados, colocar orégano, manjericão. Exato. Você pode colocar cúrcuma, que é super antioxidante, combina pra caramba. Você pode colocar no arroz, no frango, por exemplo, no peixe. Você pode usar cominho, tem muitas ervas que dá pra usar. Você pode usar limão, assim, tempera do jeito que você quiser. Tempera o alho tem um efeito hipotensivo também, exatamente. O alho, assim, tem até... Uma vez eu tive uma aula com um professor que falava que a gente tinha que comer um dente de alho cru por dia. Não sei quem consegue fazer isso. Mas que ele tem um efeito super interessante realmente para reduzir a pressão, sabe? Então, alho vale a pena colocar, a própria cebola. E enfim, é exatamente isso, Carmen. A gente começa a sentir o gosto real dos alimentos, né? Sem precisar temperar tanto. E vale lembrar que os temperos prontos não entram nesse sentido, né? Porque o tempero pronto normalmente já vem com bastante sal, às vezes mais sal do que a gente acrescentaria até para preparar alguma coisa. A Carmen tem saúde de ferro. Ela não pode falar não, mas eu vou comentar que ela tem uma saúde de ferro, tá? Segredo, né, pessoal? Segredo. Não conta pra ninguém não, tá? Enfim, eu conheço bem a Carmen, tá? Falo, e é verdade, é verdade. Ela tem uma saúde, é um exemplo, né? Comentando o seguinte, a gente falou da redução de sal, a mudança do padrão alimentar, você quer falar mais um pouquinho da Dash, ou você... Eu acho que o principal é isso, assim, a gente tem que entrar, claro, assim, eu tô vendo que a gente tem um pouco tempo até, se a gente for sintetizar isso, quando a gente fala de reduzir a inflamação da alimentação, né, a gente fala vou falar de novo, reduzir carne vermelha, reduzir gordura, principalmente gordura saturada da alimentação, alimentos processados, quanto mais processado, quanto mais nome estranho tiver na lista de ingredientes daquele alimento, mais ótimo. Processado ele é, tá? Os aditivos alimentares, além deles poderem ser formas de sódio, né, que acabam sendo mais sal que a gente ingere, eles não são vistos como alimentos para o nosso organismo. Ele encara aquilo como uma coisa estranha e ele vai tentar se defender.
aumenta a inflamação, tá? Então, quanto menos processada a alimentação, melhor. Tudo que é mais in natura, até voltando ao que você falou lá no início das castanhas com sal, quanto mais in natura, quanto menos mistura, quanto mais o alimento na forma como ele veio, surgiu na natureza, a gente estiver comendo, melhor, tá? Então, quanto menos mistureba, melhor. A gente tem que reduzir excesso de sal, como a gente está falando, excesso de açúcar. Então, também, da mesma forma como a gente tem que salgar menos alimentos, adoçar menos os alimentos também, consumir mais com sabor natural. Só um parênteses, é a mesma coisa do sal, é a mesma coisa, é questão de hábito. Você consegue reduzir isso paulatinamente e não faz falta para você. Não faz falta para você depois colocar açúcar em alguma coisa. Dou um exemplo, você quer tomar um suco, tenta pegar um suco, por exemplo, que você não precisa adoçar. É muito mais simples do que você precisar pegar um suco para você adoçar. Se tiver que adoçar, gente, use o mínimo possível, Não existe padrão, use o mínimo possível de açúcar que você possa colocar para ficar do gosto que você quer. É questão de hábito, tá? É mudança de paladar, é questão de hábito. Isso é fácil de implementar, não é difícil. Isso mesmo. E quanto menos bebidas já adoçadas, melhor também, né? Porque a gente sabe que às vezes é muito comum tomar suco já adoçado, refrigerante, etc. E, claro, colocar mais frutas, verduras, legumes, cereais integrais, leguminosas. Eu acho que sementes e oleaginosas ainda fazem parte de uma pequena parcela da nossa alimentação e a gente pode inserir, né, com mais frequência. Isso sempre ajuda, tá? Tem muitas dúvidas com relação à alimentação. Eu vejo muitas pessoas perguntando sobre o café, por exemplo, se a gente pode tomar café para doença do coração. Café é controverso. Tudo que é controverso, normalmente, é porque é uma curva em J, né? Então, se não tomar nada, faz mal. Exato. Se tomar um pouco, ajuda. Mas se começar a tomar mal, pode fazer mal de novo. Então, assim, café é um desses. Café, bebida alcoólica. O ideal é moderação, tá? Não é indispensável. Você pode viver sem, e se for consumir, tem que ser com moderação. E só um detalhe, às vezes a gente fala assim, para doença, estamos falando de doença cardiovascular, né? Existe um trabalho bem interessante no INCO, que mostrou tem um uso até mais elevado de cafeína, com melhora do risco cardiovascular. Nós estamos falando de risco cardiovascular, nós não estamos falando de doença gástrica, por exemplo, tá? Pode melhorar o coração, mas o uso exagerado do café pode ter interferência gástrica, por exemplo, né? Então, só pegando o que você comentou do café, a mesma coisa com álcool, tá? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de álcool e doença cardiovascular. Todo mundo fica, o vinho faz bem, o vinho faz bem. O vinho faz bem numa população que foi estudada na Europa, que já toma vinho há não sei quantos anos, e que já está acostumada a gerações e gerações de tomar vinho, é um cálice de vinho por dia, e, enfim, naqueles pacientes trouxe benefício. A gente não sabe se você colocar isso no seu dia a dia, se vai ter o mesmo efeito. Para quem já toma, o que a gente fala assim, não, tudo bem, você toma uma dose moderada, mas a gente jamais, pelo menos o que tem de estudo, vai estimular você a tomar um cálice de vinho por dia, porque faz bem para a saúde. Não é bem por aí. Tem um monte de dano à saúde pela questão do álcool, né? Existem muitos pacientes que começaram pelo vinho e depois viraram alcoólatra, tá? Isso não é incomum, apenas um gatilho, né? Então, quando a gente fala de álcool, é muito complicado. Uma vez eu estava vendo uma palestra de um grande amigo nosso, que trabalha muito com cerveja, mostrando os benefícios da cerveja na questão cardiovascular, enfim. Era uma dose até razoável de cerveja. Mas quando você ia olhar para paciente hipertenso, num trabalho mostrava bem nitidamente que a cerveja piorava a pressão arterial. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem esses trabalhos, tem que ser muita cautela. Tudo em exagero faz mal. Não existe nada que exagerado seja boa para a saúde. Nem água. Água em excesso faz mal para a saúde. Você tem a noção que eu estou comentando, né? Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de como se fala, exageros, enfim, do que todo mundo fala, não, isso é bom para a saúde. Tem que ter cuidado com o que é bom para a saúde, mas nunca nada exagero, tá? Eu achei muito legal isso que você falou, de fazer o efeito do vinho naquela população, né, da Europa, que já consome há muito tempo, e nas outras pessoas, porque a gente tem cada vez mais caminhado para essa individualização do tratamento, exato, né? Então você vê o aspecto genético da pessoa, a microbiota também, que é uma coisa individual, e esses fatores, então o fator genético, o fator da microbiota vão interferir na forma como a gente
tem o efeito de um medicamento, o efeito de uma alimentação, e tudo isso tem que ser levado em conta. Então, a gente tem essas orientações generalizadas, né, que é o que a gente sabe de estudos grandes, de grandes populações, mas é muito importante a gente levar em consideração o fator individual, e a gente está caminhando cada vez mais para isso, em você conseguir analisar o indivíduo e saber o que realmente vai funcionar para ele, tá? Isso para tudo. Para a gente não tá acabando já o tempo, a Pedrolina comentou, é melhor a gente descascar do que desembrulhar. É basicamente isso, no linguajar bem mais fácil. A Rafaela colocou uma coisa também aí, ó, da relação a... Você consegue ver. Sim, a Rafaela perguntou sobre os adoçantes. Legal, Rafaela, é uma dúvida que tem bastante mesmo. Bom, rapidinho, eu vou tentar falar um pouco. Um minutinho. Sério? Tá acabando? Tá acabando o tempo, nós estamos com 55 já, não pode demorar muito não. Aspartame é sintético, tá? O sucralose é um derivado da cana, mas ele é sintético também, e a estévia é natural. Dos três, a estévia é o que tem menos efeito colateral, tá? Tem estudos mostrando que talvez aspartame e sucralose possam até alterar a microbiota intestinal. Então, esses adoçantes naturais acabam sendo melhores, tá bom? Ou usar açúcar em pequena quantidade. Se você tiver condições de usar açúcar, pequena quantidade, tá? Jóia. Ó, a gente não acaba de demorar muito aqui, tá faltando 5 minutos. Assim, a gente falou da dieta do Mediterrâneo, a dieta DASH, são as principais dietas que a gente tem na doença, para melhorar a doença cardiovascular. Se você consegue melhorar a sua alimentação, reduzir 5% do seu peso corporal, por exemplo, você tem um impacto de quase 30% na redução da pressão arterial. Só para você ter noção. Então, melhorou a sua alimentação, você consegue reduzir peso, tem um impacto na pressão arterial. Se diminui o sal, tem outro impacto que a gente comentou de quase 10 milímetros na pressão arterial. Se diminuir a ingesta de bebida alcoólica, você tem mais um impacto de redução de quase 3 milímetros na pressão arterial. Se você fez uma mudança de padrão alimentar, por exemplo, na dieta DASH, você tem mais ou menos uma redução de 6 a 3 milímetros, 6 na sistólica e 3 na diastólica na pressão arterial também. Ou seja, se você modifica a sua alimentação, o impacto disso na sua pressão arterial é enorme. Eu estou falando pressão arterial porque é a principal doença que comete o sistema cardiovascular, é a principal causa de morte, enfim. A hipertensão é que gera tudo, é uma das principais, né? Como eu comentei no início da nossa discussão, melhorar a pressão arterial. A alimentação influencia na pressão arterial, influencia na questão do peso, que você reduzindo o peso melhora também a resistência à insulina, inflamação e hipertensão, melhora a questão do consumo de sal, né? Melhora a questão da resistência insulínica, enfim, a alimentação, a gente bate nessa tecla, mas sem dúvida alguma, eu não estou nem falando de câncer, tá? Estou falando de doença cardiovascular, não estou nem falando de doenças oncológicas. Sem dúvida alguma, o principal fator de mudança modificável que a gente tem e está na nossa mão. Só depende de você. Só depende de você, não depende mais de ninguém. Só depende de você. Obviamente, um apoio nutricionista ajuda e muito para te orientar para individualizar, para te orientar. E o acompanhamento com o seu clínico, o seu cardiologista, no sentido também de você manter os seus níveis laboratoriais adequados. Pessoal, a gente tem mais basicamente 2 minutos, tá? Eu não queria... Vamos deixar vai ficar gravada essa live, tá? Deve estar no perfil da clínica. Perfil da clínica da WeClor, tá? A gente vai fazer outras depois, sem dúvida alguma, mas eu não queria exagerar em relação ao tempo. Antes de esquecer, eu queria agradecer todo mundo que esteve presente aí. Obrigado. A família inteira está aí. Tem um monte de gente da família que eu já vi, tá? Obrigada. Eu já vi uma galera da família que estava em peso aí, um monte de pacientes queridos. Eu não posso citar todo mundo, mas tem um monte de gente que eu já vi aí. Um monte de gente que estava Obrigada pelas perguntas que vocês mandaram. Se quiserem, Ju, onde o pessoal pode te encontrar, além do Instagram? Você quer deixar o seu... O meu site é o meu nome mesmo, é julianagrop.com.br, tá? E no Instagram tem bastante informação, eu tenho sempre postando, tal, fazendo mais lives. E a gente vai fazer mais lives também, né? Opa, vai sim. Apitou. Vai sim, a gente tá na hora de encerrar. Pessoal, obrigado mais uma vez, tá? Tudo de bom pra vocês. Daqui a pouco eu tô chegando em casa aí, tá? Tô esperando. Pessoal, gente, obrigada, viu? Beijo, pela participação. Boa noite para todo mundo. Um abraço. Saudades, Nina. Até a próxima, Bom restinho de semana. Bom resto de semana também para vocês, tá bom? Obrigado, Ju, pela participação. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.